Senhor Jesus, Senhor, Tu és aquele que nos fortalece. Tu és aquele que deixaste escrito a Tua palavra, para que hoje nós pudéssemos conhecer aquilo que está em Teu coração. Senhor, venha nos capacitar para que eu possa ser fiel aos Teus encargos, para que nós tenhamos entendimento da Tua palavra. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia, ela foi escrita há milhares de anos. Moisés viveu há mais de 3.000 anos. Então, se nós formos dividir a nossa Bíblia, nós vamos ver que dois terços dela, ou melhor, 3/4, foi escrito em hebraico para o povo judeu. 1/4 dela foi escrito já pelos apóstolos na língua grega. Para quê? Para atingir-se todo o mundo, porque o grego era a língua universal no tempo de Cristo. Mas ninguém aqui sabe falar grego. Por isso, nós dependemos de traduções. E é interessante termos até mais de uma tradução. Porque às vezes a gente não entende um versículo direito e você pega uma outra tradução e você consegue compreender melhor. Diga-se por passagem, uma das melhores traduções que eu conheço é católica. Chama a Bíblia Jerusalém. A gente não pode olhar muito o rodapé. Eu estou falando o texto, né? Hoje, eu trouxe uma outra tradução. Ela chama Bíblia Judaica Completa. E eu queria ler, os irmãos podem estar acompanhando aí, como está na nossa tradução João Ferreira de Almeida, atualizada, João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Interessante. Aqui usa palavra. No grego, tem mais de uma forma de palavra. Em português, é palavra. Mas eles têm logos e têm rema. Aqui, refere-se a logos. No princípio era o logos. Mas vamos abrir em João 6. João 6, 63. Eu vou
novamente ler na tradução da Bíblia Judaica Completa. É o Espírito que dá vida. A carne em nada ajuda. As palavras que lhes disse são Espírito e vida. Aqui de novo está palavra. Mas aqui não é logos. Aqui é rema. Logos é a palavra escrita. Então, eu vou repetir. É o Espírito que dá vida. A carne em nada ajuda. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. As palavras. Aqui é a palavra de uma forma dinâmica. O Senhor hoje, Ele não quer que nós apenas tenhamos o conhecimento do Logos. O Senhor hoje quer que nós vivamos a palavra Logos. Ela vai se tornar rema. Senhor Jesus, eu gostaria também de abrir em João 7. Agora eu já vou ler na nossa tradução mesmo. João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, as pessoas estavam no meio de uma grande festa. E Jesus, ele falou: ó, vocês vêm numa festa, tem fartura de comida, de bebida, mas ele falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura. A Escritura é para nós crermos. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, há uma explicação. Aqui não foi o Senhor Jesus que falou, foi o apóstolo João. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Senhor Jesus, ele estava limitado a um corpo humano como o nosso. Ele ali era o filho da Virgem, ele ali era o filho de Adão. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas quando ele morreu na cruz,
foi sepultado. E no terceiro dia ele ressuscitou. Ali, quando Maria Madalena vai para abraçá-lo, reconhece quando ele fala, ele falou: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Ele foi então diante do Pai glorificado e se tornou o Espírito que dá vida. Senhor Jesus, isso nos faz entender o diálogo que ele teve com a mulher samaritana, ali no poço de Jacó. Isso está em João capítulo 4. Ele estava ali, cansado, sol quente, e ele pede água para aquela mulher. E ela, um tanto atrevida, falou: ó, por que esse judeu vem pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Aí ele fala: se você soubesse, né, quem sou eu, você é que iria pedir água viva. E naquela conversa, ele acaba expondo quem era ela. E ela reconhece: tu és profeta. Ela larga o cântaro e vai chamar os seus concidadãos ali, os samaritanos. Irmãos, nós precisamos perceber quem é Jesus. Nós temos visto que nós temos que andar na luz. Mas nós precisamos perceber uma coisa: quem é luz? Vamos abrir na primeira carta a Timóteo. Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo 6. XVI. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra, o poder eterno. Amém. Quem é esse? É o Pai. Deus habita em luz, mas está inacessível. Vou dar um outro exemplo. Nós estamos passando por uma seca terrível. O nosso município praticamente está tendo 3 rios que ainda estão fluindo água. Todos os Santos, Mucuri e Pampã. Quase todos os outros córregos estão secos, sem água. Os fazendeiros estão abrindo as cancelas para o gado procurar água. Tá terrível. Agora, embaixo da terra existe lençol de água. E o gado morrendo de sede. Mas nem todo fazendeiro tem condição de pagar
as máquinas para cavar, às vezes muitos e muitos, né? Às vezes até mais de 100 metros para chegar no lençol d'água. Lá existe um lençol d'água. É como se esse lençol fosse Deus. Mas precisa de uma fonte. Precisa de um poço. O Senhor Jesus é esse poço. E o fluir é o Espírito. É por isso que o Senhor fala para a mulher samaritana, né, que ele teria essa água que flui. É por isso que nós lemos em João 7, que o Senhor fala: quem tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, nós precisamos perceber que é o Senhor Jesus que é esse meio pelo qual nós temos acesso a essa água, que nós temos acesso a essa luz. O Pai habita em luz inacessível para nós. Mas quando nós cremos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Irmãos, o Senhor hoje, Ele quer que nós tenhamos acesso para beber dessa água, para andar nessa luz. A vida é a luz dos homens. Vamos abrir em 1 João, primeira carta do apóstolo João. Cinco. João, 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aleluia! Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, é interessante. Aqui nós estamos num ambiente iluminado, até mais que foram mudadas as lâmpadas. Não sei se os irmãos perceberam que está mais iluminado. Por quê? Essa preocupação? Para a gente poder ler melhor. Quando falta a energia. Hoje nós temos um recurso que é só mexer no celular, já aparece uma lanterna. Mas não foi sempre assim. Uma vez eu entrei numa caverna e
era muito profunda. Eu apaguei a lanterna. Eu nunca fiquei num lugar tão escuro. Se depois, quando eu acendi a lanterna, os olhos da gente acostumam com a escuridão, parecia que a lanterna era extremamente potente. A gente, quando liga a luz, você conhece o que está ao seu redor. É por isso que o Senhor é a verdade. Quando nós experimentamos a vida do Senhor Jesus, nós experimentamos a verdade, porque a luz nos ilumina. Agora, nós temos a luz disponível, mas nós vivemos em um mundo que gosta das trevas. E a natureza de Adão, a velha natureza, ela gosta do mundo. É por isso que nós precisamos buscar intimidade com o Senhor, mas não apenas em simplesmente conhecer a verdade, mas é viver essa palavra. Senhor Jesus. O versículo 6 tem que mexer conosco. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Senhor Jesus. No alimento diário, nos dá a experiência do rei Josafá, que estava em guerra. E ele estava numa condição muito inferior aos outros reis. O Senhor manda um profeta, né, para falar, para ele se aquietar. Porque ele estava vendo apenas na dimensão humana. Ele não estava vendo que era o Senhor que lutaria por eles. E é nesse capítulo 20, de 2 Crônicas, que é um versículo chave. Vamos abrir no 2º livro de Crônicas, capítulo 20. 20. Fala, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aqui é um exemplo de quem estava vendo debaixo da luz de Deus.
Ele estava humanamente inferior àqueles outros reis. Mas ele tomou a palavra do profeta de Deus como a sua experiência. Nós precisamos aprender isso, irmãos. É tomar a palavra como a nossa experiência. Isso é andar debaixo da luz. Se a gente for traduzir ao pé da letra, o final desse versículo 20, ele fala: creia no eterno vosso Deus e creia nos profetas dele e prosperareis. O Senhor, Ele mandou o seu Filho para que nós tivéssemos acesso à salvação. Para que nós, através do sangue do Senhor, tivesse os nossos pecados perdoados. Agora, se nós não estivermos debaixo de luz, da luz do Senhor, nós não vamos reconhecer os nossos pecados. É a luz que expõe a sujeira. Se você estiver na escuridão e estiver sujo, você não vê a sujeira. Mas quando você vai diante da luz, você é exposto. Senhor Jesus, e o Senhor, Ele usa os seus profetas. Senhor Jesus, quando cremos no Senhor e cremos em seus profetas, nós iremos prosperar diante do Senhor. Senhor Jesus, vamos voltar para 1 João. Primeira João, no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 6, fala: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Vou repetir. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Nós temos que ir diante do Senhor. Mágoas, elas são um poço de amargura. As mágoas, elas são uma evidência que nós não
soubemos tratar com o nosso passado. Se nós ainda guardamos rancor de alguém, é uma evidência que eu não perdoei. Agora, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. O perdão do Senhor, ele é condicional ou incondicional? Hein? É condicional. O perdão do Senhor é condicional a nós liberarmos o perdão. Quando Ele nos ensina a orar, Ele fala, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor e falar, Senhor, eu ainda guardo mágoa de alguém? Eu ainda tenho rancores de alguém? Se nós estivermos nessa situação, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Apocalipse 12 fala que os vencedores são aqueles que aprenderam a aplicar o sangue do Cordeiro. Ou seja, o problema não é pecar. O problema é não se arrepender do pecado e não pedir perdão ao Senhor. E, se necessário, a outra pessoa que foi ofendida. Agora, para nós reconhecermos os nossos pecados, nós precisamos da luz do Senhor. Nós precisamos conhecer o que Ele fala. Aqui falou, é andar como Ele andou. Mas não é simplesmente ter... Nós não vivemos mais na árvore do certo e errado. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Isso está certo, isso está errado. Nós estamos hoje na árvore da vida. E essa vida tem que crescer em nós. Senhor Jesus. Vou repetir o versículo 9. Nós estamos... 1 João 2,9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. 10. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. 11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que nós possamos estar considerando a nossa situação diante do Senhor. Nós precisamos ter um coração perdoador. Caso contrário, nós não vamos prosseguir crescendo. Precisamos ser aqueles que liberam perdão. Então, o Senhor está falando de luz, está falando de verdade. A luz, ela, embora esteja inacessível, em Cristo, ela se torna acessível. Mas é como se fosse os dois lados de uma moeda. Um lado é luz,
o outro lado é a verdade. A luz, ela expõe a nossa verdade, a nossa realidade. O Senhor hoje, Ele quer nos trazer luz para que nós vivamos na verdade. A mentira é o quê? A falta de luz é a falta da verdade. Quem mente, ele vai ter que sempre inventar outra mentira. E um dia ele vai se contradizer. A mentira é como uma semente. Ela vai germinando. Quem mente é quem não viu a luz. E o que acontece? Nós precisamos saber que o sangue de Jesus, ele tem poder para tirar todo o pecado. Mas ele não tira a consequência do pecado. A consequência do pecado é nossa. É um exemplo que eu não gosto muito, mas é para a gente aprender o que é consequência. Uma jovem, ela pode se desviar dos caminhos do Senhor e ficar grávida. Ela tem um filho, depois ela se arrepende do que fez. Ela pede perdão aos seus pais. Os pais a perdoam. Ela pede perdão a Deus. Deus a perdoa. Agora, digamos que ela fosse orar: Senhor, tira a consequência do meu pecado. Aí Deus poderia perguntar: você quer que eu mato a criança? Não, eu amo meu filho. Mas foi uma consequência do pecado dela. Um outro exemplo. Se uma criança fala: eu não quero estudar, e os pais não estão nem aí, o que essa criança vai ser quando crescer? Analfabeta. Ela pode pedir perdão a Deus pela bobagem que fez, mas ela vai continuar sendo analfabeta. Percebem o que é o pecado e a consequência do pecado? O Senhor nos traz a luz para nós podermos andar na luz, andar na verdade. Agora, o Senhor, Deus, é amor. Quando nós desfrutamos desse amor de Deus em Cristo, nós desfrutamos da graça de Deus. Agora, uma evidência de que eu estou andando na luz é se eu estou amando os irmãos. Se eu estou odiando, é porque eu ainda estou nas trevas. Que nós possamos andar na luz. Que nós possamos ser a igreja do amor fraternal. É o que o Senhor anela hoje. Amém? Nós vamos, então, multiplicar em pequenos grupos e desfrutar dessa palavra. Amém?